É aí que você se engana, respondi, mantendo o tom de voz sereno. O Tércio foi readmitido na multinacional hoje de manhã. O comissário Orozimbo entregou o relatório final provando que você o dopava com remédios para dormir enquanto usava a digital dele nos contratos. Ele não é um cúmplice, ele é o sobrevivente de um crime. E a carreira dele? Ele acaba de ser convidado para liderar um projeto de habitação popular em São Gonçalo. Ele voltou para as raízes dele, Wanderleia, onde a palavra de um homem vale mais que um contrato assinado por você. O silêncio do lado dela foi a minha maior recompensa. Eu continuei, encostando o dedo no acrílico. Ah, e mais uma coisa. O seu habeas corpus foi negado. A Zeneide e mais 40 aposentados de Joinville entraram com uma ação conjunta. O juiz entendeu que você é um perigo para a ordem pública. Você vai ter muito tempo para pensar na estética dessas paredes cinzas. Coloquei o interfone no gancho antes que ela pudesse despejar mais veneno. Saí daquele presídio sentindo o sol do Rio de Janeiro aquecer o meu rosto. A guerra tinha acabado. Voltei para São Gonçalo. O bairro que Wanderleia desprezava me recebeu com o abraço caloroso de sempre. Tércio estava na varanda da nossa casa antiga, ajudando a vizinha a consertar uma infiltração. Ele usava uma camiseta velha e tinha graxa nos dedos, mas o sorriso era o do meu menino outra vez. Livre, leve e honesto. Naquela noite, eu preparei o bacalhau. O cheiro do tempero subiu pelas janelas, avisando a toda a rua que a dona Valquíria estava de volta. Sentamos à mesa de madeira que eu mesma lixei anos atrás. Não havia talheres de prata ou taças de cristal, mas havia paz. Mãe, Tércio disse, segurando a minha mão antes de começar a comer. Eu sinto muito por ter deixado ela te tratar daquele jeito. Eu me perdi na ilusão de ser alguém que eu não era. O importante, meu filho, é que você se achou no caminho de volta. A vida às vezes coloca lobos em pele de cordeiro no nosso caminho para a gente aprender a valorizar os cães de guarda que sempre estiveram ao nosso lado. A história da dona Valquíria e do casamento que nunca aconteceu tornou-se uma lenda urbana no Rio. Uma lição de que o status é uma máscara que cai com a primeira chuva, mas o caráter é a rocha que sustenta o prédio mais alto. Wanderleia achou que eu era o erro no roteiro dela. Mal sabia ela que eu era a revisão final. A justiça não usa seda, ela usa coragem. E no final das contas, o único convite que realmente importava era o da vida, que me chamava para continuar sendo exatamente quem eu sou, uma mãe brasileira que nunca foge da luta. Nunca despreze as raízes de alguém, pois é nelas que reside a força para derrubar qualquer mentira. A arrogância constrói palácios de vidro, mas a humildade herda terra firme. Você não passa desse portão. Se der mais um passo, eu chamo a segurança e você sai daqui algemada na frente de todo mundo. Aquelas palavras não foram ditas em um sussurro. Elas foram lançadas contra mim como pedras, bem ali, no jardim luxuoso do casarão em Santa Teresa, enquanto o perfume das orquídeas brancas se misturava ao cheiro de desprezo que exalava de Wanderleia. Ela estava deslumbrante em seu vestido de seda pura, mas seus olhos eram lâminas. Meu filho, Tércio, estava lá dentro, terminando de se vestir para o que deveria ser o dia mais feliz da sua vida. E eu, a mulher que lavou o chão e passou noites em claro para que ele chegasse até aqui, estava sendo barrada como uma criminosa pela mulher que ele escolheu amar. Eu olhei para o convite de seda que ainda apertava entre os dedos. Aquele pedaço de papel era prova da minha dedicação. Mas para Wanderleia, eu era apenas a mancha no álbum de fotos. Wanderleia, eu paguei por metade dessa festa, eu disse, tentando manter a voz firme, embora meu coração batesse como um tambor desgovernado. Eu vendi o anel de opala da minha bisavó para que vocês tivessem essa recepção. Eu sou a mãe dele. Ela soltou uma risada que me deu calafrios. Uma risada que não combinava com o cenário de elite de Angra e Santa Teresa. Mãe, você é um estorvo, Valquíria. Olhe para os convidados que estão chegando. Desembargadores, empresários da Barra, gente que nunca ouviu falar de São Gonçalo. Você acha que eu vou deixar a cozinheira estragar a estética do meu casamento? O Tércio te deu esse convite por pena, mas a lista oficial que eu entreguei aos seguranças não tem o seu nome. Suma daqui agora, antes que eu acabe com o que resta da sua dignidade. Se você acha que o que a Wanderleia fez é imperdoável, deixe seu like agora para mostrar que está do lado da justiça. E para nossa família do Afonso Astori crescer,
Comente aqui embaixo de qual cidade do Brasil você está assistindo. Continue assistindo, porque a reviravolta que eu planejei vai deixar essa noiva sem chão. Eu dei um passo para trás, sentindo o asfalto quente sob meus sapatos que eu mesma engraxei com tanto cuidado. A humilhação queimava mais que o sol do Rio de Janeiro. Eu vi o segurança, um homem de quase 2 metros de altura, se aproximar com um rádio na mão. Ele me olhou com um misto de pena e dever cumprido. Eu poderia ter chorado. Poderia ter feito um escândalo ali mesmo, gritado pelo nome de Tércio até que ele saísse correndo. Mas eu não fiz isso. Vanderleia achou que eu era apenas uma velha sem recursos. Ela esqueceu que, para sustentar o Tércio, eu trabalhei anos no coração do sistema judiciário do Rio, como assistente num escritório criminal no centro. Eu vi monstros muito maiores que ela caírem por causa de um pequeno detalhe. E eu sabia de algo que ela pensou ter enterrado em Santa Catarina. Há meses, uma ligação anônima de uma mulher chamada Zeneide ficou ecoando na minha mente. Na época, eu não queria acreditar. Eu queria que meu filho fosse feliz. Mas agora, sentada naquele banco frio na Praça Largo do Guimarães, o ódio se transformou em clareza. Peguei meu celular. Zeneide. É a Valquíria. Você ainda tem os documentos daquela fundação que a Vanderleia abriu em Joinville? Enquanto os convidados entravam e os violinos começavam a afinar, eu estava em uma corrida contra o tempo. O sinal de internet oscilava, mas a verdade estava chegando. Recebi o primeiro PDF. Minhas mãos pararam de tremer e ficaram frias. O dinheiro que pagava aquele champanhe caro, aquelas flores raras e até o vestido de seda dela não vinha de uma herança de família. Vinha de um golpe de pirâmide financeira que destruiu a vida de centenas de aposentados no sul do país. E o golpe final, Vanderleia estava usando o CPF do meu filho, o nome limpo que eu lutei tanto para proteger, como fiador de uma nova fraude que estava sendo montada ali, entre um brinde e outro. Olhei para o casarão uma última vez antes de ligar para o comissário Orozimbo, um velho amigo dos tempos de escritório. Orozimbo, eu não preciso de um convite para entrar nesse casamento. Eu preciso de uma viatura. Temos um flagrante de estelionato e falsidade ideológica em Santa Teresa. Eu não ia apenas entrar naquela festa. Eu ia implodir o mundo de cristal que Vanderleia construiu sobre os escombros da honestidade das pessoas. Ela queria que eu fosse embora. Eu iria. Mas voltaria com o único convidado que ela realmente temia. A verdade. O plano estava traçado. Agora, era questão de tempo até a marcha nupcial se transformar em uma sirene de polícia. O barulho do ônibus 408, que faz a linha São Gonçalo X-Niterói, foi a trilha sonora da minha vida por mais de 20 anos. Toda vez que eu fechava os olhos naquele banco frio na Praça Largo do Guimarães, fugindo do olhar de desprezo da Vanderleia, eu voltava para as madrugadas em que o café era minha única companhia. Eu não nasci com um berço de ouro. Em São Gonçalo, aprendi cedo que, para uma mulher sozinha, o mundo não oferece degraus, ele oferece abismos. Quando o pai do Tércio desapareceu no mundo, deixando apenas uma gaveta vazia e uma dívida de aluguel, eu olhei para o meu filho, ainda um bebê no berço, e fiz uma promessa. Ele nunca saberia o que é ter a barriga roncando por falta de opção. Para chegar aquela tarde em Santa Teresa, vestida de azul petróleo e sendo humilhada por uma golpista, eu tive que abrir mão de quem eu era. Eu trabalhava em 3 turnos. De manhã, eu limpava o chão de uma escola estadual. Ao meio-dia, corria para um restaurante no centro, onde o calor da cozinha industrial parecia derreter meus pensamentos. E à noite, quando o sol se punha atrás do pão de açúcar, eu me sentava diante de uma pilha interminável de camisas sociais para passar, trabalhando como assistente administrativa improvisada em um escritório de advocacia criminal que funcionava em um prédio antigo e mal iluminado. Foi ali, entre processos e carimbos, que eu aprendi a identificar o cheiro de uma mentira. Eu via homens de terno caro chorarem diante de provas irrefutáveis. Eu via famílias sendo destruídas por assinaturas falsas. Mal sabia eu que, décadas depois, essa experiência seria a arma que eu usaria para salvar meu próprio filho. Tércio era um menino de ouro. Estudioso, dedicado, ele via minhas mãos calejadas e prometia: "Mãe, um dia eu vou te tirar dessa lida." E ele tirou. Ele passou para a engenharia em uma das melhores universidades do Rio. Cada livro que ele comprava era uma semana de janta reduzida na nossa casa, mas eu fazia com alegria. O orgulho de ver meu filho subindo o morro com uma mochila cheia de conhecimento era o meu combustível.
Mas o sucesso atrai olhares que a gente não quer. Quando Tércio se formou e começou a ganhar seus primeiros salários altos em uma multinacional, ele mudou. Não o coração, mas o círculo social. E foi numa dessas festas de gente importante na Barra da Tijuca que Wanderleia apareceu. Eu me lembro do primeiro dia em que ele a trouxe em nossa casa simples em São Gonçalo. O contraste era violento. Ela chegou em um carro importado que parecia brilhar sob a luz dos postes precários da nossa rua. Wanderleia desceu usando um vestido de linho que custava mais do que todos os móveis da minha sala. Ela entrou na minha casa como se estivesse visitando um museu de horrores. Que pitoresco, Tércio, ela disse, limpando o assento da cadeira com um lenço de papel antes de se sentar. Naquela noite, eu servi o meu melhor bacalhau. Receita de família, trazida de Portugal, feita com azeite que eu guardava para ocasiões especiais. Wanderleia mal tocou na comida. Ela passava o tempo todo falando de sua família tradicional de Curitiba, de como seu pai era um magnata da logística e de como ela estava acostumada com os verões na Europa. Tércio olhava para ela como se estivesse hipnotizado por uma sereia. Ele não via o que eu via. Eu via o jeito que ela olhava para o meu porta-retratos de plástico rachado. Eu via como ela franzia o nariz para o cheiro de tempero que impregnava a cortina. E, acima de tudo, eu via como ela tentava, a cada frase, diminuir a minha importância na vida do Tércio. Sabe, Valquíria, ela disse, enquanto Tércio foi buscar a sobremesa na cozinha. O Tércio agora pertence a um mundo diferente. Ele precisa de uma imagem que combine com o cargo dele. Às vezes, o passado é como uma âncora. Se você não solta, acaba afogando quem você ama. Aquelas palavras foram o primeiro aviso. Wanderleia não queria apenas o coração do meu filho. Ela queria a herança moral dele. Ela queria apagar a mulher que o criou para construir um personagem que ela pudesse controlar. Nos meses seguintes, a manipulação foi sutil, mas constante. Primeiro, ela convenceu Tércio de que São Gonçalo era perigoso demais para ele me visitar. Depois, disse que as minhas roupas eram inadequadas para os eventos da empresa dele. Aos poucos, as ligações dele foram ficando mais curtas. As visitas, que antes eram semanais, passaram a ser mensais, e sempre sob a supervisão dela. Wanderleia começou a arquitetar o casamento. Ela queria algo grandioso, algo que gritasse status. Ela escolheu Santa Teresa pelo simbolismo da aristocracia carioca. E foi aí que o plano dela de me excluir se tornou absoluto. Ela começou a dizer ao Tércio que eu estava cansada demais para lidar com os preparativos, que eu preferia ficar no meu canto. Ela mentia para ele sobre mim e mentia para mim sobre ele. Mas o que Wanderleia não contava é que o mundo é pequeno. 6 meses antes do casamento, o telefone da minha casa tocou. Era uma voz feminina, cansada, vinda de um DDD que eu não conhecia. 47, Santa Catarina. Dona Valquíria. Meu nome é Zeneide. Eu vi o anúncio do noivado do seu filho em uma rede social. Eu só liguei para avisar. Tome cuidado com a família Fagundes. A Wanderleia não é quem ela diz ser. Ela deixou um rastro de destruição aqui em Joinville antes de fugir para o Rio. Naquela época, eu ainda tinha esperança. Eu achava que era inveja de alguma ex-amiga. Eu queria tanto que meu filho vivesse o sonho dele que ignorei o meu instinto de assistente jurídica. Guardei o número da Zeneide em um papel dobrado dentro da minha Bíblia, pedindo a Deus que eu estivesse errada. Como eu estava enganada. Sentada agora naquele banco de praça, humilhada e expulsa do casamento do meu próprio filho, eu percebi que Wanderleia não estava apenas protegendo a estética da festa. Ela estava me tirando do caminho porque sabia que eu era a única pessoa capaz de reconhecer a fraude nela. Ela sabia que uma mãe que trabalhou com advogados criminais por 15 anos saberia identificar o comportamento de um predador. Wanderleia se via como uma rainha, mas para mim, ela era apenas mais um processo que eu ia protocolar. O anel de opala que ela recusou, aquele anel representava a linhagem de mulheres fortes que nunca aceitaram ser pisoteadas. Se ela achou que eu voltaria para São Gonçalo para chorar sobre o meu bacalhau frio, ela se enganou profundamente. Eu olhei para o relógio. O sol estava começando a baixar, pintando o céu do rio de um laranja sangrento. Lá dentro, no casarão, os garçons já deviam estar servindo champanhe que foi pago com o dinheiro de idosos enganados. Tércio devia estar ajustando a gravata, sem saber que estava prestes a assinar um pacto com o diabo.
Abri a Bíblia que carregava na bolsa, peguei o papel com o número da Zeneide e senti uma calma absoluta tomar conta de mim. A dor da humilhação tinha ido embora, dando lugar a uma frieza estratégica. Eu ia mostrar para aquela elite de fachada o que acontece quando você tenta apagar a história de uma mãe brasileira. Vanderleia queria um espetáculo, pois ela teria o maior espetáculo da vida dela. Mas as luzes não seriam para o seu vestido, e sim para os seus crimes. O meu celular vibrou. Era a primeira página do dossiê que Zeneide acabará de enviar. A foto de Vanderleia estava lá, mas o nome era outro. O golpe era antigo, a tática era a mesma. Ela se aproximava de jovens promissores, ganhava confiança, falsificava assinaturas e limpava as contas antes de desaparecer. Agora é entre eu e você, Vanderleia, sussurrei para o vento de Santa Teresa. Você disse que eu não me encaixava na sua estética. Pois eu vou te mostrar que a justiça tem uma estética muito própria. Ela é nua, crua e não aceita convite. Eu me levantei. Meus joelhos, que tanto doeram de tanto esfregar chão, agora estavam firmes. Eu ia retomar o meu lugar. Não como uma convidada humilhada, mas como a mulher que ia derrubar o castelo de cartas de uma golpista diante de toda a sociedade que ela tanto queria impressionar. O vento que soprava na Praça Largo do Guimarães trazia o som distante dos violinos que começavam a tocar no casarão. Para qualquer turista, aquele seria o som de um romance de contos de fadas, mas para mim, cada nota soava como o tic-tac de uma bomba-relógio. Eu estava sentada em um banco de ferro frio, com a tela do celular iluminando meu rosto cansado. O PDF enviado por Zeneide demorava a carregar, como se o próprio destino estivesse me dando um último segundo de paz antes de destruir o que restava da minha ilusão. Quando o arquivo finalmente abriu, a primeira coisa que vi foi uma foto de documento, granulada e mal iluminada. Era ela. Mas o nome embaixo da foto não era Vanderleia Fagundes. No registro civil de Santa Catarina, a mulher que estava prestes a se tornar minha nora atendia pelo nome de Vanderleia da Silva. Nada de Fagundes, nada de linhagem de magnatas da logística. A noiva de porcelana do meu filho era uma construção, um castelo de areia erguido sobre mentiras e o sofrimento alheio. Rolei a tela com os dedos trêmulos. O dossiê de Zeneide era minucioso. Ela não era apenas uma vítima qualquer, era uma sócia de uma suposta agência de investimentos que Vanderleia fundara em Joinville. O esquema era clássico e cruel, uma pirâmide financeira disfarçada de clube de investimento para aposentados. Vanderleia usava seu charme e sua fala mansa para convencer idosos a penhorarem suas casas e entregarem suas economias de uma vida inteira com a promessa de rendimentos que nunca existiram. Meu Deus, Tércio, onde você se meteu? Murmurei, sentindo um nó na garganta. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme eu avançava na leitura, descobri o motivo da pressa de Vanderleia em se casar com meu filho. Ela não queria apenas o status social de um engenheiro bem-sucedido. Ela precisava de um laranja. Tércio, com seu histórico impecável, sua conta bancária crescente e sua total confiança nela, era a cobertura perfeita para o novo golpe que ela já estava operando no Rio de Janeiro. Zeneide anexou cópias de contratos de uma nova empresa fantasma aberta em Niterói. O meu coração quase parou quando vi a assinatura no rodapé. Era a letra do meu filho. Mas havia algo errado. Eu conhecia cada traço da caligrafia de Tércio. Eu o ajudei a segurar o lápis quando ele era pequeno. A assinatura era idêntica à dele, mas o ângulo do T estava levemente inclinado. Como assistente jurídica por 15 anos, eu sabia exatamente o que era aquilo. Uma falsificação profissional, feita por alguém que teve acesso aos documentos originais dele por muito tempo. Vanderleia já estava roubando o futuro do meu filho antes mesmo de subir ao altar. Ela o estava transformando no fiador de dívidas milionárias e no rosto de um crime federal. Se aquele casamento acontecesse, Tércio seria preso junto com ela na primeira batida policial. A estética que ela tanto defendia era, na verdade, uma blindagem criminal. Foi nesse momento que a Valquíria mãe sofredora deu lugar à Valquíria assistente criminal. Eu não podia simplesmente entrar lá e gritar. Eu precisava de provas que fossem além de um PDF no celular. Eu precisava da lei. Liguei para o comissário Orozimbo. Ele atendeu no terceiro toque, com aquela voz rouca de quem já viu de tudo nas delegacias do Rio. Orozimbo, é a Valquíria. Preciso que você verifique um CPF e um mandado de prisão em aberto no Sistema Nacional. O nome é Vanderleia da Silva,
vulgo Vanderleia Fagundes. Houve um silêncio do outro lado da linha, interrompido apenas pelo barulho de teclas de computador. Valquíria, o que você está aprontando? Esse é o nome da noiva do seu filho, não é? Só verifica, Orozimbo. Por favor. A vida do meu filho depende disso. Alguns minutos se passaram. Minha respiração estava curta. Eu olhava para os convidados que passavam por mim em direção ao casarão. Mulheres com joias que brilhavam sob as luzes da rua, homens com relógios que valiam um carro. Todos eles estavam indo para uma festa financiada por sangue e suor de gente simples. Valquíria. Orozimbo voltou à linha, e o tom de voz dele mudou. Estava grave. Você está sentada? Há um mandado de prisão preventiva expedido há 3 dias pela comarca de Joinville. Ela é considerada foragida. O estelionato passa dos 5 milhões de reais. Como você descobriu isso? A intuição de uma mãe que foi expulsa do próprio banquete, Orozimbo. Ela está aqui. No casarão em Santa Teresa. O casamento começa em 1 hora. Estou saindo agora com uma equipe, Valquíria. Mas Santa Teresa é um labirinto e o trânsito está travado. Me encontre nos fundos do casarão. Não faça nada até eu chegar. Eu desliguei o telefone. Uma calma estranha tomou conta de mim. A humilhação que Vanderleia tentou me impor no camarim agora parecia um presente. Se ela tivesse me deixado entrar, se tivesse sido gentil, talvez eu nunca tivesse feito aquela ligação para Zeneide. O orgulho dela foi a brecha que eu precisei para destruí-la. Eu me levantei e comecei a caminhar de volta para o casarão. Mas eu não ia pela porta da frente, onde os seguranças com fones de ouvido barravam quem não se encaixava na estética. Eu conhecia aquele prédio. Eu já tinha trabalhado em eventos ali como cozinheira extra anos atrás, antes do Tércio se formar. Eu sabia que havia uma entrada de serviço que dava direto para a cozinha, perto das lixeiras. Enquanto caminhava, vi uma cena que partiu o que restava do meu coração. Através de uma janela lateral, vi Tércio. Ele estava no corredor, ajustando o relógio que eu dei a ele na formatura. Ele parecia feliz, mas havia um cansaço nos olhos dele. Ele não sabia que a mulher que ele estava prestes a jurar fidelidade era a pessoa que já tinha cavado a cova financeira e moral dele. Entrei pela área de serviço. O cheiro de gordura e tempero me acolheu como um velho amigo. Os garçons corriam de um lado para o outro com bandejas de cristal. Ninguém notou a mulher de azul petróleo entrando pelas sombras. Eu me escondi atrás de uma pilha de caixas de espumante e esperei. Meu celular vibrou novamente. Era Zeneide. Valquíria, acabei de enviar o áudio. É a prova final. Ela gravou isso em uma reunião de planejamento do golpe aqui em Joinville, antes de fugir. Ela cita o nome do seu filho como idiota útil que vai assinar os papéis no Rio. Eu coloquei o fone de ouvido. A voz de Vanderleia preencheu meus ouvidos. Não era a voz doce e polida que ela usava com o Tércio. Era uma voz rouca, vulgar, cheia de escárnio. O Tércio é um tonto. Ele acha que eu sou a princesa de Curitiba. Ele assina qualquer coisa que eu coloco na frente dele se eu fizer um biquinho. Assim que o casamento for registrado, eu transfiro os ativos para a conta conjunta e dou um perdido. Ele que se entenda com a Polícia Federal depois. As lágrimas finalmente desceram, mas não eram de tristeza. Eram de puro ódio. Eu guardei o celular e respirei fundo. Olhei para o relógio de parede na cozinha. Faltavam 15 minutos. Eu não era mais a cozinheira de São Gonçalo. Eu era a prova viva de que o passado que ela tentou apagar tinha dentes. Eu ia deixar que ela caminhasse até o altar. Eu ia deixar que ela sentisse o gosto da vitória. Eu ia deixar que ela acreditasse que tinha vencido a velha ignorante. E então, no momento em que ela estivesse mais alta, eu puxaria o tapete. Orozimbo me mandou uma mensagem. Estamos na porta dos fundos. Cadê você? Eu saí das sombras da cozinha e fui até o portão de ferro. Lá estava o comissário e mais 2 agentes à paisana. Ela está lá dentro, Orozimbo. No altar. Você quer que a gente entre agora? Perguntou ele. Não, eu disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Esperem o meu sinal. Eu quero que cada convidado nobre dela veja quem ela realmente é. Eu quero que o Tércio veja a máscara cair com os próprios olhos.
Eu voltei para dentro. A marcha nupcial começou a ecoar pelo casarão. O som era triunfante, mas para mim, era o toque de recolher de uma criminosa. Eu me posicionei atrás de uma das grandes pilastras de mármore do salão principal, onde a iluminação era mais fraca. Dali, eu tinha a visão perfeita do altar, do meu filho esperando com um sorriso nervoso, e da entrada triunfal da noiva estelionatária. Vanderleia começou a caminhar. Ela estava radiante. O véu de renda parecia uma nuvem ao redor dela. Os convidados suspiravam, admirando a nobreza de Curitiba. Ela passou a poucos metros de mim, exalando um perfume caro que, para mim, cheirava a podridão. Ela não me viu. Ela achou que eu estava em um ônibus para São Gonçalo, chorando minha derrota. Ela achou que o silêncio da mãe era o silêncio da submissão. Pobre Vanderleia. Ela esqueceu a lição mais básica das ruas de São Gonçalo. Nunca subestime uma mulher que não tem nada a perder, mas tem um filho para salvar. O celebrante começou a falar. As palavras sobre amor e fidelidade soavam como piadas de mau gosto. Eu senti o peso do celular na minha bolsa, carregado com o áudio da confissão e o dossiê dos crimes. Olhei para Tércio. Ele parecia tão vulnerável. Aguenta firme, meu filho, pensei. A mamãe chegou para te buscar. Eu dei o primeiro passo para fora da sombra da pilastra. O momento do espetáculo havia chegado. O silêncio no casarão de Santa Teresa era quase religioso. O celebrante, um homem de voz aveludada, falava sobre a união de duas almas e a construção de um futuro baseado na verdade. Eu, escondida atrás da pilastra de mármore, sentia um gosto amargo na boca. Verdade. Naquela sala, a única verdade era o suor frio que escorria pelas minhas costas e a convicção de que eu estava prestes a explodir a vida do meu filho para salvá-la das cinzas. Vanderleia estava de perfil para mim. De onde eu estava, podia ver o brilho das joias, que agora eu sabia serem pagas com o dinheiro de aposentados, e o sorriso vitorioso que ela lançava para Tércio. Meu filho a olhava como se ela fosse um milagre. Aquilo doía mais do que qualquer insulto que ela me dirigiu no camarim. Ele não via a serpente, ele via a seda. Se alguém aqui presente tem algo contra esta união. O celebrante começou a frase clássica. Era o clichê mais antigo do mundo, mas para mim, era deixa técnica. Eu não esperei ele terminar. Dei um passo à frente, saindo da penumbra para a luz ofuscante dos lustres de cristal. Eu tenho. E não é apenas uma objeção. É um crime em flagrante. Minha voz não tremeu. Ela projetou-se com a força de quem gritou por anos nas feiras de São Gonçalo e nos corredores abafados do fórum. O som dos violinos parou bruscamente, como se uma corda tivesse arrebentado. Centenas de cabeças se viraram na minha direção. O burburinho começou instantaneamente, um som de maré subindo, cheio de confusão e escárnio. Tércio empalideceu. O sorriso dele caiu, dando lugar a uma expressão de puro horror. Mãe! O que você está fazendo aqui? Eu achei que você... Você achou que eu tinha ido embora, Tércio. Eu disse, caminhando lentamente pelo corredor central, o barulho dos meus sapatos ecoando no silêncio mortal. Foi isso que ela te disse, não foi? Que a sua mãe não se importava o suficiente para estar aqui. Que eu era simples demais para o seu novo mundo. Vanderleia se virou. O rosto dela, antes uma máscara de perfeição, se contorceu em um ódio visceral. Ela sibilou, os dentes cerrados. Seguranças. O que essa mulher ainda está fazendo aqui? Eu dei ordens claras. Tirem essa louca daqui agora. 2 homens de terno escuro começaram a se mover em minha direção. Eu não recuei. Apenas levantei a mão, segurando o celular como se fosse uma granada. Se tocarem em mim, o comissário Orozimbo entra por aquela porta com a equipe de choque, eu disse, olhando diretamente para os seguranças. E eu garanto que vocês não querem ser cúmplices de obstrução de justiça. Os homens pararam. Houve um impasse. Os convidados nobres começaram a se inclinar para a frente, o cheiro de escândalo sendo mais atraente do que o buffet caro. O coração da Dona Valquíria está na mão, e o nosso também. Se você está sentindo a adrenalina dessa revelação, inscreva-se agora no Afonso Astori. A máscara da Vanderleia está prestes a cair e você não quer perder o que o comissário Orozimbo encontrou nos arquivos secretos. Eu cheguei ao pé do altar. Tércio tentou se aproximar, as mãos estendidas,
Mas Wanderleia o segurou pelo braço com uma força que revelava seu desespero. Tércio, não ouça ela. Ela está tendo um surto. Ela quer estragar o nosso dia porque tem inveja de mim. Ela nunca aceitou que você cresceu. Eu olhei para o meu filho. Tércio, meu amor. Eu te criei para ser um homem de bem. Eu limpei chão para que você pudesse projetar prédios. Eu não estou aqui por inveja. Estou aqui porque o seu nome está sendo usado para esconder uma criminosa. Tirei o maço de papéis da bolsa e os joguei sobre o altar, bem em cima da Bíblia do celebrante. Olhe esses contratos, Tércio. Olhe a assinatura do fiador da Fundação Joinville. Você assinou isso? Tércio pegou as folhas, os olhos correndo freneticamente pelo texto. Vi o momento exato em que a confusão se transformou em dúvida. Eu nunca vi esse documento, mãe. Mas essa assinatura parece a minha. É uma falsificação, Tércio, feita pela mulher que está ao seu lado. Ela não é Wanderleia Fagundes, a herdeira. Ela é Wanderleia da Silva, uma estelionatária com mandado de prisão preventiva expedido em Santa Catarina. Ela te escolheu porque você era o idiota útil perfeito. Wanderleia explodiu. A voz de princesa desapareceu, dando lugar a um tom ríspido e suburbano que ela tentava ocultar. Cala a boca, sua velha maldita. Você não sabe de nada. Isso tudo é montagem. Alguém tire essa mulher daqui. Tércio, você vai acreditar nela ou em mim? Nesse momento, eu apertei o play no áudio que Zeneide havia me enviado. A voz de Wanderleia ecoou pelo sistema de som da igreja, que ainda estava ligado. O Tércio é um tonto. Ele assina qualquer coisa que eu coloco na frente dele se eu fizer um biquinho. Assim que o casamento for registrado, eu transfiro os ativos para a conta conjunta e dou um perdido. Ele que se entenda com a Polícia Federal depois. O silêncio que se seguiu ao áudio foi mais alto que qualquer grito. Tércio soltou o braço de Wanderleia como se tivesse sido queimado por brasas. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, ele não viu a noiva. Ele viu a predadora. Você me usou? A voz dele saiu fraca, quebrada. Todo esse tempo, as viagens, as promessas, era tudo por causa de um fiador? Wanderleia percebeu que o jogo estava perdido. Ela não chorou. Ela não pediu perdão. Ela apenas se impertigou, os olhos faiscando de ódio. E você achou o quê, Tércio? Que uma mulher como eu se interessaria por um engenheirozinho de São Gonçalo se não tivesse algo em troca? Você e sua mãe são farinha do mesmo saco de lixo. Foi o sinal que eu precisava. Olhei para o fundo do salão e fiz um aceno discreto. As portas duplas do casarão se abriram com estrondo. O comissário Orozimbo entrou, vestindo seu distintivo sobre o terno, acompanhado por 2 agentes armados. O barulho dos passos pesados no chão de madeira calou qualquer murmúrio restante. Wanderleia da Silva. A voz de Orozimbo ecoou. A senhora tem um mandado de prisão preventiva em aberto por estelionato e falsidade ideológica. Por favor, acompanhe-nos sem resistência. Wanderleia tentou correr em direção à sacristia, o véu se prendendo em um arranjo de lírios e derrubando no chão. Mas não havia para onde ir. Os agentes a cercaram. Os convidados nobres, temendo o escândalo e as câmeras, começaram a se retirar apressadamente, escondendo os rostos com os convites de seda que Wanderleia tanto se orgulhava. Em poucos minutos, o salão que cheirava a riqueza estava impregnado com um cheiro de fracasso. Orozimbo aproximou-se e colocou as algemas. O som do metal fechando nos pulsos de Wanderleia foi o ponto final de um capítulo de dor na minha vida. Ela me olhou uma última vez, cuspindo palavras de baixo calão, mas eu não sentia mais nada por ela. Nem raiva, nem pena. Apenas o alívio de quem cumpriu o dever. Tércio caiu de joelhos no degrau do altar, cobrindo o rosto com as mãos. O silêncio agora era apenas nosso. O casamento que custou uma fortuna tinha acabado em um mandado de prisão. E a cozinheira de São Gonçalo, a mulher que não se encaixava na estética, era a única que restava para recolher os cacos. Aproximei-me do meu filho e coloquei a mão no ombro dele. Eu não disse eu te avisei. Eu não precisava. Vamos embora, meu filho. O sol ainda não se pôs. Saímos de Santa Teresa enquanto a viatura descaracterizada levava Wanderleia para a delegacia. No meu bolso, o anel de opala da minha bisavó parecia mais pesado.
Ele ainda não tinha uma dona, mas eu sabia que, um dia, ele encontraria alguém que merecesse a história que ele carregava. A justiça tinha sido feita, mas o recomeço estava apenas começando. O silêncio na delegacia do centro do Rio era um contraste brutal com a música de câmara que ecoava em Santa Teresa apenas 2 horas antes. Tércio estava sentado em uma cadeira de metal, ainda vestindo o paletó do noivo, mas a gravata estava frouxa e o olhar, perdido no chão de lajota encardido. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única tarde. Vanderleia estava em uma cela temporária ao fundo do corredor. O som dos seus gritos e xingamentos contra os policiais já tinha cessado, dando lugar a um silêncio calculista. Ela estava sendo autuada, e o comissário Orozimbo não estava para brincadeira. Eu me aproximei de Tércio com um copo de café de plástico. As minhas mãos, que antes tremiam de nervosismo, agora estavam firmes. Eu tinha voltado ao meu elemento. O ambiente de delegacia e processos era o lugar onde eu aprendi a ser forte para criá-lo. Beba isso, meu filho. Você precisa de açúcar no sangue. Ele pegou o copo, mas não bebeu. Olhou para mim com os olhos vermelhos. Como eu fui tão cego, mãe? Ela usou o meu nome. Ela usou o meu CPF para abrir contas em paraísos fiscais. Eu vi os documentos que o Orozimbo me mostrou. Eu estou endividado em milhões, mãe. Eu vou ser preso. Ninguém vai prender você, Tércio, eu disse, com uma autoridade que o fez levantar a cabeça. Ela é uma profissional, mas esqueceu que eu também sou. Ela achou que estava lidando com uma velha ignorante, mas eu passei 15 anos revisando processos de estelionato. Eu sei exatamente onde ela errou. Sentei-me ao lado dele e abri a pasta de couro que eu nunca deixava para trás. Dentro dela, não havia receitas de bacalhau, mas sim as cópias dos documentos que Zeneide me enviará e as notas que eu mesma tomei durante meses de observação silenciosa. O que você quer dizer? Tércio perguntou, a voz carregada de esperança e medo. Ela usou uma técnica chamada Salamis Leasing, Tércio. Ela retirava pequenas quantias de várias contas ligadas à sua empresa, valores tão baixos que o sistema de compliance não detectava de imediato. Mas para fazer isso em larga escala, ela precisava da sua assinatura digital. Eu mostrei a ele um registro de acesso. Ela acessava o seu computador todas as madrugadas, enquanto você dormia. Mas veja aqui o endereço de IP. Não era da sua casa na Barra. Era de um modem pré-pago registrado no nome de um dos laranjas dela em Joinville. Eu tenho a prova de que não foi você quem autorizou essas transações. Tércio começou a folhear os papéis. A cada página, o choque dava lugar à compreensão. Você estava investigando isso há quanto tempo? Desde o dia em que ela me chamou de mancha no tapete no primeiro jantar. Uma mãe conhece o cheiro do perigo, Tércio. Eu só precisei de tempo para que a Zeneide me enviasse a peça que faltava, o áudio da confissão. Nesse momento, o comissário Orozimbo saiu da sala de interrogatório, limpando o suor da testa. Ele olhou para nós e fez um sinal para que entrássemos em sua sala privativa. Valquíria, a situação é complexa. A Vanderleia é lisa. Ela já está ligando para advogados caros, dizendo que foi tudo mal entendido e que o Tércio era o mentor de tudo. Ela quer jogar a culpa no marido apaixonado para sair como vítima de coação. Tércio desabou na cadeira. Eu sabia. Ela vai acabar comigo. Eu bati a mão na mesa do comissário, fazendo os clipes de papel pularem. Ela não vai acabar com ninguém, Orozimbo. Porque ela cometeu o erro clássico de todo narcisista. Ela subestimou o adversário. Abri o dossiê na última página. Orozimbo, veja a data deste contrato de aluguel do casarão em Santa Teresa. Foi assinado há 6 meses. Ela usou um cheque calção de uma conta que já estava sob investigação em Santa Catarina. Isso configura fraude processual e tentativa de ocultação de bens. Além disso, eu tenho o registro de todas as vezes que ela me impediu de falar com meu filho, o que, somado ao áudio, prova a manipulação e o isolamento da vítima. Estamos chegando ao clímax dessa história real. Se você quer ver a dona Valquíria dando checkmate final nessa golpista e limpando o nome do Tércio, comente justiça aqui embaixo. Sua interação é o que mantém o Afonso Astori trazendo essas lições de vida para você. Orozimbo olhou para os papéis e depois para mim, com um sorriso de canto de boca. Valquíria, você deveria ter feito o exame da ordem. Você tem mais provas aqui do que metade dos promotores com quem eu trabalho.
Eu não precisei de um diploma de direito para proteger meu filho, Orozimbo. Eu precisei de memória. E a minha memória é longa. Voltamos para o saguão da delegacia. Enquanto esperávamos os trâmites para liberar o depoimento de Tércio, viu o advogado de Wanderleia chegar. Um homem de terno italiano, exalando arrogância. Ele passou por nós sem olhar, indo direto para a cela. Minutos depois, ele saiu, parecendo menos confiante. Ele se aproximou de mim. A senhora é a mãe do rapaz? Saiba que a minha cliente alega que o seu filho a forçou a assinar diversos documentos sob ameaça. Eu me levantei. Eu era mais baixa que ele, mas naquele momento, eu me senti uma gigante. Diga à sua cliente que a velha de São Gonçalo mandou um aviso. O áudio dela chamando meu filho de idiota útil já está no servidor da Polícia Federal. E diga também que o anel de opala que ela desdenhou vai pagar o melhor advogado de defesa para o meu filho, enquanto ela vai ter que se contentar com a Defensoria Pública quando os bens dela forem bloqueados amanhã às 9 da manhã. O advogado engoliu em seco e saiu sem dizer uma palavra. Tércio se levantou e me abraçou. Foi um abraço apertado, longo, como se ele estivesse voltando para casa depois de uma guerra. Obrigado, mãe, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu fui um imbecil. Um filho nunca é um imbecil para uma mãe, Tércio. Ele é apenas um projeto que às vezes precisa de manutenção. Saímos da delegacia quando as primeiras luzes do amanhecer começavam a pintar o céu do rio. O luxo de Santa Teresa tinha ficado para trás, enterrado sob montanhas de processos e mentiras. Mas ali, no asfalto molhado do centro, tínhamos o que Wanderleia nunca teria, a verdade e a liberdade. O que vamos fazer agora, mãe? Tércio perguntou, enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento. Agora. Eu sorri, sentindo o peso do mundo finalmente sair dos meus ombros. Agora nós vamos tomar um café reforçado na glória. E depois, vamos começar a desfazer cada nó que aquela mulher deu na sua vida. Porque se eu conseguir te criar com 3 empregos e o chão sujo de uma escola, limpar o seu nome vai ser a tarefa mais fácil da minha vida. A justiça tarda. Mas quando ela vem pelas mãos de uma mãe que sabe ler as entrelinhas, ela não falha. Wanderleia achou que tinha escrito o roteiro final. Ela só esqueceu que eu sou a dona da caneta. A manhã de segunda-feira no Rio de Janeiro não tinha o brilho dourado do final de semana em Santa Teresa. O céu estava cinzento, carregado, combinando perfeitamente com o clima dentro do apartamento de Tércio, na Barra da Tijuca. O imóvel, que Wanderleia insistira em decorar com móveis minimalistas e caríssimos, todos comprados com crédito que ela desviara das contas do meu filho, parecia agora uma galeria de arte vazia e fria. Tércio estava sentado à mesa de jantar, cercado por extratos bancários, notificações judiciais e o seu notebook aberto. Ele não dormia há quase 48 horas. O rosto estava pálido, e cada vez que o celular vibrava com uma notificação de notícia, ele estremecia. A notícia do casamento da estelionatária havia viralizado. Os portais de fofoca e os jornais policiais do Rio não falavam de outra coisa. Fotos de Wanderleia sendo conduzida pela polícia, ainda vestida de noiva, mas com um paletó de agente sobre os ombros para esconder as algemas, estavam em todas as redes sociais. Mas o que mais doía em Tércio não era a exposição, era ver o seu próprio nome associado a manchetes como engenheiro é investigado por cumplicidade em golpe milionário. Eu entrei na sala carregando uma bandeja com pão na chapa e um café forte. Afastei alguns processos para abrir espaço. Coma. Tércio. O cérebro não raciocina com a barriga vazia. E hoje nós vamos precisar de cada neurônio funcionando. Mãe, você viu o que estão dizendo? Ele apontou para a tela. Meus amigos do clube, os diretores da multinacional. Ninguém atende minhas ligações. Estão dizendo que eu sabia de tudo, que eu era o rosto limpo do esquema dela. Eu vou perder meu registro no CREA, vou perder minha carreira. Eu bati com a palma da mão na mesa, um som seco que o fez pular. Olhe para mim, Tércio de Oliveira. Você não é um criminoso. Você foi uma vítima de engenharia social. Wanderleia não estudou apenas finanças, ela estudou as suas carências. Ela te deu a família perfeita, o status perfeito e o amor perfeito que você achou que precisava para ser alguém. Mas o alguém você já era quando saiu de São Gonçalo com um diploma debaixo do braço. Peguei o meu celular e mostrei a ele uma lista de contatos que eu tinha organizado. Enquanto você lamentava, eu agi.
Liguei para o Dr. Arnaldo, o dono do escritório onde trabalhei por anos. Ele já se aposentou, mas o filho dele é um dos melhores advogados tributaristas do estado. Ele vai assumir sua defesa técnica. Mas a defesa moral, essa quem faz sou eu. O interfone tocou. Era o porteiro, com a voz nervosa, dizendo que havia jornalistas na porta do prédio e alguns conhecidos querendo subir. Não deixe ninguém subir, ordenei. Exceto se for o oficial de justiça. A reconstrução começou ali. Eu passei as 10 horas seguintes analisando cada contrato que Wanderleia fizera Tércio assinar. O esquema dela era brilhante na sua maldade. Ela criava empresas de consultoria em nome de Tércio e as usava para emitir notas fiscais frias para os aposentados do Sul. O dinheiro entrava na conta de Tércio e, minutos depois, era transferido para uma conta em um paraíso fiscal da qual apenas Wanderleia tinha a chave digital. Mas ela cometeu um erro de principiante: a vaidade. Para manter a aparência de rica de berço em Santa Teresa, ela comprou joias e quadros usando cartões de crédito vinculados à conta pessoal de Tércio, mas os endereços de entrega eram sempre de um guarda-móveis em Niterói, em vez do apartamento da Barra. Viu só, Tércio? Eu apontei para a tela. Se você fosse cúmplice, as entregas seriam aqui. O fato de ela esconder os bens de luxo de você prova que você não tinha conhecimento da origem do dinheiro. Um cúmplice desfruta do roubo. Você apenas pagava as contas sem saber. Nesse momento, recebi uma ligação de Zeneide. A voz dela estava chorosa, mas aliviada. Dona Valquíria, a polícia de Santa Catarina acabou de prender o irmão da Wanderleia. Ele era quem operava o sistema lá no sul. Ele abriu o bico. Disse que a irmã tinha um plano de fugir para o Paraguai logo após a lua de mel, deixando seu filho com toda a dívida e a culpa. Eu coloquei no viva voz para Tércio ouvir. Ele fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo. A traição era total. Não havia um átomo de verdade naqueles 2 anos de relacionamento. Obrigada, Zeneide. Suas informações salvaram a vida do meu filho. O que você precisar para reaver o seu dinheiro, eu vou te ajudar pessoalmente, eu prometi. A tarde caiu e a nobreza de Santa Teresa começou a sentir o peso do escândalo. Descobrimos que vários dos convidados ilustres que Wanderleia convidou, desembargadores aposentados e socialites, também tinham investido na pirâmide dela, esperando lucros fáceis. Agora, em pânico para não terem seus nomes manchados, eles tentavam se distanciar. O comissário Orozimbo me enviou uma mensagem: Valquíria, a casa caiu de vez. Encontramos o cofre no guarda-móveis de Niterói. Tinha mais de 2 milhões em joias e dinheiro em espécie. A Wanderleia tentou subornar o carcereiro hoje de manhã. Ela está cavando a própria cova. Eu olhei para o meu filho. Ele parecia mais leve. Mãe, como você sabia de tudo isso? Como você conseguiu manter a calma enquanto ela te expulsava daquele jeito? Eu sorri, um sorriso amargo, lembrando de todas as vezes que fui humilhada em salas de espera de grandes escritórios enquanto esperava para entregar petições. Tércio, quando você passa a vida sendo invisível para as pessoas como a Wanderleia, você desenvolve um superpoder. Você aprende a observar sem ser notado. Eu vi as mãos dela tremerem quando o carteiro chegava. Eu vi como ela trocava a senha do celular toda vez que você entrava na sala. E, acima de tudo, eu conheço a lei. A lei pode ser lenta, mas ela é como uma rede de pesca. Uma vez que os nós estão prontos, o peixe não escapa. Agora, precisávamos enfrentar o tribunal da opinião pública. Tércio queria se esconder, mas eu não deixaria. Amanhã, você vai à empresa. Você vai levar esse dossiê para o RH e para a diretoria. Você vai se apresentar como vítima e oferecer sua total cooperação com a polícia. Se você se esconder, você admite culpa. Se você encara, você mostra caráter. Mas e as dívidas, mãe? O apartamento está penhorado. O carro também. Deixe penhorar, eu disse com firmeza. Nós vamos voltar para São Gonçalo por uns meses. Vamos recomeçar do zero, com o que é nosso de verdade. O que é de mentira, o vento leva. O que é de verdade, o fogo não queima. Tércio olhou ao redor, para os móveis de design e as cortinas de linho que Wanderleia tanto amava. Ele se levantou, foi até o bar e pegou uma garrafa de champanhe caríssimo que estava guardada para o retorno da lua de mel. Ele a abriu, mas em vez de servir em taças,
Ele a despejou na pia da cozinha. Você tem razão, mãe. Isso tudo tem cheiro de roubo. Eu não quero nada que venha dela. Naquela noite, nós começamos a empacotar as coisas dele. Não as roupas de grife que ela escolhera, mas os seus livros de engenharia, os seus troféus da faculdade e as fotos nossas. Aquelas que ela tinha escondido no fundo de um armário para não estragar a decoração. Enquanto eu dobrava uma das camisas dele, encontrei o pequeno envelope de seda do convite de casamento. Eu o rasguei em 1000 pedaços e joguei no lixo. Vanderleia achou que tinha nos destruído. Ela achou que ao barrar a cozinheira no portão, ela tinha vencido a guerra. Mas a guerra dela era contra a imagem. A minha guerra era pela alma do meu filho. E nessa batalha, a seda nunca terá chance contra o suor. Amanhã seria o dia de encarar o mundo. O nome de Tércio de Oliveira voltaria a significar trabalho e honestidade. E a Vanderleia da Silva? Ela seria apenas mais um número de processo em uma das pastas de couro que eu tanto conhecia. A justiça estava sendo feita, mas a verdadeira vitória não foi a prisão dela. Foi ver meu filho voltar a ser o menino de São Gonçalo que sabe que a única riqueza que ninguém pode roubar é a que a gente carrega dentro do peito. O corredor do presídio feminino de Bangu não tinha o perfume de orquídeas de Santa Teresa. Ali, o cheiro era de desinfetante barato, umidade e o peso sufocante de escolhas erradas. Eu caminhava seguindo os passos do agente carcerário, meus sapatos baixos ecoando no concreto. Eu não estava ali para pedir perdão, nem para destilar ódio. Eu estava ali para entregar a última peça do quebra-cabeça que eu mesma comecei a montar no dia em que fui barrada naquele portão. Vanderleia estava sentada do outro lado do vidro de acrílico. A princesa de Curitiba já não existia. O vestido de seda fora substituído pelo uniforme pardo, e o cabelo, antes impecável, estava preso em um coque desleixado. Quando ela me viu, seus olhos brilharam com uma fúria impotente. Ela pegou o interfone com violência. Veio se vingar, sua velha infeliz? A voz dela saiu arranhada. Veio rir da minha cara? Saiba que meus advogados já estão entrando com habeas corpus. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Esse lugar não é para alguém como eu. Eu peguei o meu interfone com calma. Olhei profundamente naquelas íris frias e sorri, não com escárnio, mas com a paz de quem cumpriu uma missão. Eu não vim rir, Vanderleia. Eu vim te trazer uma notícia. Aquele anel de opala da minha bisavó, que você disse que era lixo de subúrbio, eu o vendi ontem. O valor foi exatamente o que faltava para quitar a última parcela da dívida que você deixou no nome do Tércio. A opala da velha limpou a sujeira que a sua seda deixou. Ela travou o maxilar, o rosto ficando vermelho de ódio. Você acha que venceu? Eu tirei tudo dele. A carreira dele está manchada. A conta dele está zerada.